Meus amigos, vamos aqui acompanhar as últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo, que conseguiu um bom resultado sobre o time baiano, Vitória da Bahia, Flamengo que venceu pelo Campeonato Brasileiro, e vamos aqui acompanhar a repercussão dessa vitória do Mengão e também, logicamente, as notícias do Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Ele nos fala do Vitória zerado na tabela. Essa é a manchete do Correio. Um começo complicado de campeonato, né, Danilo? Isso, Barreto. O Vitória é o único time que ainda não pontuou na Série A do Campeonato Brasileiro. E vou pegar como gancho aqui para a minha participação a fala do Thiago Carpini na entrevista coletiva. Ele disse que o Vitória sofreu pouco contra o Flamengo e enalteceu o espírito de luta da equipe, enfim, a competitividade. Eu até concordaria com o Carpini se não tivesse aquela janela no início do jogo de inúmeras oportunidades do Flamengo, uma atrás da outra, até o chute na trave do Juninho, enfim. Ali sim o Vitória sofreu bastante do início do jogo e eu acho que não dá para tirar esse início de partida do contexto geral. O Flamengo claramente foi superior, o Flamengo, enfim, com um poderio econômico muito maior do que o do Vitória, e o Flamengo teve mais posse de bola e, de fato, o Vitória sustentou o placar de 0-0 por um bom tempo e talvez assim o pensamento do Carpini esteja dentro disso, né, de o Flamengo não ter conseguido transformar a sua posse de bola em gols no início da partida. E o Vitória tinha muita dificuldade de atacar. Aliás, tem sido um problema do time do Vitória a criação. O time que passou 22 partidas invictos até o início do ano tem tido muito problema, inclusive com o próprio Mateuzinho. O Mateuzinho, esse ano, tem convivido com lesões e o time fica dependente muito dele ali no meio de campo. E no que se viu ontem, principalmente no primeiro tempo ali, era um Flamengo dominante na posse de bola, criando algumas oportunidades. E toda vez que o Vitória tinha essa posse de bola para poder ir para o ataque, percebia-se uma certa ansiedade, às vezes com um excesso de jogadas individuais ali, tentativas do Mateuzinho, do Janderson, que é um jogador que tem um espírito de luta muito grande e, de fato, assim, o 0-0 no primeiro tempo acabou sendo ali premiando, talvez, esse espírito de luta que o Vitória teve a partir do momento que deixou de sofrer com as chances do Flamengo. Aí, no segundo tempo, prevaleceu a qualidade técnica do Arrascaeta, né? Fez o gol estilo Ronaldinho, parafraseando aqui a música do Chiclete com Banana, dentro da área ali, deu um biquinho com muita categoria, difícil você ver um jogador que faça esse tipo de jogada. O Vitória conseguiu reagir de imediato com o Wellington Rato, não faz uma boa temporada no Vitória o Wellington Rato, um jogador que ainda está se adaptando para ter a melhor condição física. Neste momento é reserva do time, conseguiu um chute ali, a bola desviou e foi no gol. E naquele momento ali deu a impressão de que o Vitória poderia ao menos empatar. Só que aí, no final da partida, o Luiz Araújo fez a jogada pela esquerda, Bruno Henrique aproveitou a oportunidade, 2-1 para o Flamengo. E na entrevista coletiva, o Thiago Carpini disse que perder para o Flamengo está dentro do pacote, e isso está repercutindo de certo modo aqui. Será que é interessante o treinador ir para uma entrevista coletiva nesse ar mais realista? Ele, inclusive, também falou que a meta do Vitória é escapar do rebaixamento. Um recado aí para, às vezes, quem cria uma expectativa diferente. Enfim, está repercutindo muito aqui a entrevista do Thiago Carpini. Fato é que o Vitória perdeu aí para o Flamengo 2 jogos que o time perdeu e, com certeza, neste momento há uma preocupação, porque a sequência não é fácil. A próxima partida do Campeonato Brasileiro é fora de casa contra o Atlético Mineiro, depois tem o Fortaleza no Barradão e agora tem o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana no meio de semana, ou seja, não tem vida fácil para o Leão, Barreto. De todas as declarações que você citou aí do Carpini, a que mais me preocupa é ele dizer que o Vitória sofreu pouco, porque eu fico pensando o que vai acontecer quando o Vitória sofrer muito, né? O gol do Flamengo no primeiro tempo não saiu por detalhe. O Flamengo estava toda hora na área do Vitória. Você dizer que o time luta para escapar do rebaixamento pode não soar bem aos ouvidos do torcedor, mas é verdade. Mas está muito próximo do que a gente enxerga, da realidade, né? E a gente tem também um trecho em que ele fala da expulsão, né? Vamos rodar aí as entrevistas dos treinadores, começando pelo Carpini. Em relação à expulsão, eu estou com o mesmo sentimento
de vocês, de sem entender. E se você depois buscar nas imagens, o que eu faço? Eu saio correndo com o meu banco, com os meus atletas, que todo mundo pulou a placa e foi comemorar um momento de alegria, de extravasar. E tinha uma bola parada, eu chutei a bola, até pegou no Oswaldo. Pedi até desculpa para ele na hora, mas imaginei que jamais pudesse ser passivo de cartão vermelho, talvez uma advertência, um cartão amarelo. Se eu tivesse ainda chutado a bola para dentro do campo, ou chutado a bola em direção ao meu adversário, alguma coisa do tipo. Mas aí é difícil entender, né, esses critérios. Eu já vi tantos treinadores extravasando dessa maneira, atletas. Eu não sei se vai ter o mesmo critério para todos. É isso que me deixa incomodado, chateado e não volta atrás, né? Então, eu acho que precisaria fazer um protocolo, uma cartilha de que maneira a gente pode comemorar. A área técnica não pode sair, extravasar não pode, chutar a bola. Depois, isso aí está ficando chato, né? Não foi nada desrespeitoso de maneira alguma, só comemorando um momento de alegria com a minha equipe. Tentamos cuidá-lo muito e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas, claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito difícil. A Arrascaeta construiu o gol todo, né? É ele que rouba a bola, né? Faz um drible ali com muito recurso, resiste à chegada do marcador e depois dá o biquinho. O bico que durante tanto tempo no Brasil foi tratado como um jeito feio de fazer gol, né? Aí vieram Romário e Ronaldo fazendo gols de bico em Copa do Mundo, e a gente mudou a visão sobre esse recurso, né? Foi um belíssimo gol, realmente. Belíssimo. E ele estava precisando, né? Ser decisivo num jogo assim, ser importante. Acho que se a gente pega o tempo inteiro que ele foi em campo, até esse momento era uma atuação de altos e baixos, né? Natural pelo tempo que ele ficou fora do time. Mas é uma jogada genial, né? Uma jogada até que ele não tem muito costume de fazer. Dentro desse padrão do Flamengo de reagir rapidamente ao perder a bola, talvez o Arrascaeta seja o que menos contribua. E foi um desarme que ele mesmo sofreu, inclusive do Janderson, centroavante do Vitória, que depois conseguiu recuperar para fazer o gol. Ele erra o passe, né? O Arrascaeta é um jogador que nas últimas temporadas tem encontrado dificuldade para ter sequência, né? Mas aí a gente pensa, por que você não abre mão? Será que não, né, coloca o Arrascaeta no mercado? Aí você vê um lance assim. Segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Ontem passou o Benítez, está um pouco longe do Doval ainda. O jogador que já está gravado na história do Flamengo, e esse tipo de lance mostra, porque você quer contar com o Arrascaeta. Você tendo um volante como você tem hoje. Ontem o Felipe Luiz disse que a dupla de volantes do Flamengo talvez seja uma das melhores do mundo. Pulgar e De La Cruz, acho um pouco certo exagero do Felipe Luiz. Mas você consegue liberar o Arrascaeta, que não tem realmente essa característica, né? Não é do biquinho, que já é o quarto gol dele de bico pelo Flamengo. O último tinha sido a categoria dele. Em 2023, contra o Bragantino. O bico é bem característico, mas essa roubada de bola, ele tinha errado um passe até simples que o Janderson pegou. E aí, acho que ele falou, cara, eu errei essa bola, eu vou recuperar de alguma forma. É algo que a gente até sente falta, mas não é muito dele, né? Esse combate sem bola e esse lance aí, a finalização é incrível. E resolveu na individualidade um problema que é recorrente no Flamengo e reapareceu ontem. Né? O Flamengo não está transformando em gol o domínio. Assim, vai diminuindo, né? Muito domínio, nem tantas finalizações, poucos gols. Ontem, com 4 minutos, o Flamengo tinha tido 2 chances claríssimas. Um chute do Gerson, uma cabeçada do Cebolinha. Lembrando que Gerson e Arrascaeta voltaram ao time, né? O Flamengo, durante boa parte dos 2 jogos anteriores, Inter e Deportivo Táchira, teve dificuldade de criação, né? Nem só de finalização. No segundo tempo contra o Inter foi menos, né? Foi a exceção aí desses 4 tempos. Aí, ali no início do segundo tempo contra o Inter, o Flamengo criou bastante. Mas uma tônica geral do Flamengo, tirando esses 2 jogos ali, que você não tinha Arrascaeta, não tinha Gerson, os 2 voltaram ontem, assim como Wesley e Plata,
A tônica do Flamengo no ano é essa de dificuldade de finalização, né? Consegue criar bastante, mas tem dificuldade de finalização. Ontem teve foram 2 lances do Juninho em 2 minutos seguidos, que é o Juninho médico e monstro, que a torcida brinca, né? No primeiro é uma finalização muito ruim na cara do goleiro, ele chuta muito mal para fora. Bolão do Léo Pereira. E no segundo ele acerta um chutaço de fora da área, muito mais difícil no travessão. A bola quase entra e é aquela coisa. Eu comentei como o Palmeiras está esperando o Paulinho, o Flamengo está esperando o Pedro, né? Tá para voltar, o Felipe Luiz já falou que ele volta em abril, a gente não sabe exatamente quando, mas tudo indica que o Flamengo vai subir um degrau com essa volta do Pedro. Ontem o que chamou a atenção na construção do Flamengo foi a participação dos zagueiros, né, para isso. O centro do campo estava muito congestionado, né, pelo esquema que o Vitória adotou, eram 3 volantes ali, realmente estava fechado aquele centro, estava difícil de achar passe para o Gerson ou para o Arrascaeta. E esses 2 lances que você cita até os 4 minutos são 2 lançamentos do Léo Ortiz, né? O segundo, então, lindíssimo pro Wesley ganhar um duelo com o Jamerson e cruzar na segunda trave pro Cebolinha cabecear. O primeiro é uma inversão pro Cebolinha, o Cebolinha bate de primeira para trás, o Gerson chega finalizando. E depois o Léo Pereira dá esse lançamento pro Juninho. Aí a outra jogada já é uma bola que o Flamengo recupera do campo de ataque. Mas tem isso realmente, né? E o Felipe já falou algumas vezes sobre essa questão de ter volume, ter oportunidades, não marcar o gol. Ele falou, cara, não tem muito o que eu fazer. A gente treina a finalização, é contar com o jogador estar num bom dia, né? De tomar a melhor decisão ali quando chega perto do gol. Se é para dar o passe, para finalizar, tirar do goleiro, enfim. O Juninho, assim, 2 finalizações que ele deu no Campeonato Brasileiro que foram muito boas e que pegam na trave, né? Uma contra do jogo. Contra o Inter, é uma finalização, ele não dá para dizer que ele errou. Ele dá uma chapada firme no campo, a bola pega na parte interna da trave e sai. Ontem, contra o Vitória, ele perde realmente aquele primeiro gol, ele chuta muito mal. E a outra, cara, ele mete um arco de fora da área que coloca 3 goleiros no gol, todo mundo não pega. A bola bate no trinco e não entra. Então, assim, tem um pouco de azar também na situação, né? Assim como o chute do Wellington Rato do meio da rua desvia e engana o Rossi. Acho que o Vitória melhora um pouquinho no segundo tempo ali, quando passa a ter mais jogadores que possibilitam o time a ter mais a bola. Também tem desgaste do Flamengo no jogo, né? Isso tem que ser levado em conta pela viagem que o Flamengo fez. A Vitória jogou em casa pela Copa do Brasil, mas acho que a vitória é justa no final das contas, né? Até a jogada do segundo gol, uma jogada muito bem construída, né? Com todo mundo saiu do banco, né? Michael, Luiz Araújo. Ponta aberto, o Luiz Araújo fazendo a infiltração, passe no tempo certo, Bruno Henrique atacando a área. Até o Bruno tem mais 2 oportunidades para fazer mais gols depois do segundo gol do Flamengo. É incontestável para mim. O elenco do Flamengo te dá isso. Um pouco antes, o Plata já tinha dado um bom passe para o Bruno Henrique, que ele não conseguiu. Ele dribla e a bola, o Zé Marcos tira. E o que você falou, o segundo tempo muda, a qualidade dos jogadores que o Flamengo coloca em campo muda muito também, né? Em relação ao que outros times colocam no segundo tempo. E para falar do adversário, a situação do Vitória não é pela ausência de pontos. Eu acho bem preocupante pela ausência de opções, boas opções que o Carpini tem ali. Você olha para um ataque, ontem foi o primeiro jogo do Eric como titular, né? Eric é aquele que era do São Paulo, já tinha entrado 2 vezes. Ontem foi a primeira vez dele como titular. Mas você olha as opções ofensivas do Vitória, o Mateuzinho, o time é muito dependente dele, ele claramente não está 100%, claramente. E o Vitória ontem teve uma boa chance depois ainda com o Fábio, quando estava 1-1, um erro do primeiro do Rossi, depois do Léo Ortiz. Mas as opções ofensivas do Vitória, e mesmo outras, por exemplo, o Jamerson fez um jogo fraco na lateral, o Claudinho ainda não conseguiu emplacar na direita, que seria o cara para tirar o Cáceres do time, que não vem bem. O Rato não emplacou, apesar do gol de ontem, o Rato não faz um bom início de temporada. O Vitória, eu acho que esse Vitória vai ter muitas dificuldades. Vamos ver, janela de meio do ano, o que vai mudar, o que não vai. Mas talvez, olhando para elenco, é difícil você pensar em 2, 3 elencos piores do que esse na Série A do Campeonato Brasileiro. Você sabe que dos jogos recentes do Vitória, o Danilo pode me ajudar nessa, eu acho que o jogo de ontem foi o menos pior, sabia? A gente estava falando das declarações do Carpini aqui. Quinta-feira, o Vitória faz um jogo... Não, quarta-feira, o Vitória faz um jogo muito ruim em casa. Contra a Católica de Quito. Inclusive, com um jogador a mais, corre um sério risco de perder o jogo, né? E o Carpini vai para a coletiva dizendo que gostou da atuação do Vitória. Então, assim, realmente está sendo complicado aliar uma coisa e outra. Danilo, para a gente se despedir de você, só queria ressaltar que o chute que o Carpini deu na bola não foi de bico, como no gol do Arrascaeta, né? E não pegou em ninguém, né? E aí há pegou no Oswaldo, né? Debate aí. Não, foi de bico sim, ó. Que recomenda. Eu fiquei com a sensação que ele tinha batido meio com o lado do pé por causa desse movimento final ali, mas eu acho que ele dá de bico mesmo.
Carpini foi volante, né? Esse, no Guarani. Esse bico aí não deu muito certo, não. O do Arrascaeta deu mais. Agora, falando mais sério sobre esse tema, eu também não sei qual é o critério. Nova essa própria base da bola aí, né? Se ele pega a bola e chuta em cima do bandeirinho, uma coisa. Agora, pô, o cara extravasou. Eu vou até pegar esse gancho. Achei aqui, muito exagerado, Barreto. Também. Acho que ficou todo mundo com essa sensação, né, Danilo? Eu vou agradecer a participação do Danilo Ribeiro. Tem aí a súmula, né? Outro motivo para a expulsão: por sair da sua área técnica após o gol de sua equipe e chutar a bola que estava sobre, né? Aí, no caso, o suporte multibolas. Então, já aproveitando aqui para agradecer a participação do Danilo. Cissão, muito obrigada pelas informações. A gente segue falando de uma equipe do Rio de Janeiro, dessa vez o Flamengo, que também venceu. Giro de craque, toque de lenda, Arrascaeta. Não é mais 14, agora é 10, nota 10. Mas faz vezes também de 9 e dos melhores. Assim, no manso rolar da bola, o Flamengo abriu os caminhos no Barradão sobre o Vitória, reencorpado, com Arrasca, Gerson e Wesley de volta ao time. Um triunfo que chegou no sufoco, no fim, de modo bem familiar. Arrascaeta fez um golaço de craque, a la Romário, Ronaldo, de biquinho. Mas a gente recorre a manchetes antigas, fica até meio surrado. Bruno Henrique decidiu pelo Flamengo. Já aconteceu várias vezes e aconteceu de novo aqui no Barradão. Eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe. Essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar pra vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram, dão o máximo, o melhor pro Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Um Barradão cheio, com a massa do Vitória, é muito indigesto. Mas o time conseguiu ser dominante. Apresentou o velho problema da falta de pontaria, é verdade. Cebolinha, Juninho, até que a Arrasca tirou da cartola a jogada. Com ginga, leveza que só os craques têm no toque da bola, como quem diz, isso, vai lá. E a pelota obedeceu. Geralmente é sempre assim, sempre tira um coelho da cartola, ele não foi diferente, ele já roubou a bola, driblando o adversário e deu um biquinho ali lá, Ronaldo, né, na Copa e coisa de gênio de craque. O Vitória, um leão, não se rendeu. Achou o empate com o Wellington Rato, um chute com desvio. E dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. Mas havia jogo, havia Bruno Henrique. De novo, o camisa 27 decidiu. Os primeiros 3 pontos no Brasileiro chegaram. Um Flamengo que não se cansa, insiste até o fim e consegue, mesmo de biquinho. Voltou e marcou de biquinho o Arrascaeta contra o Vitória, com 2 chances criadas, liderando o quesito na equipe. O terceiro melhor em número de finalizações, ações na área rival, olha. Foi com o melhor número, assim como sucesso em dribles. Duelos vencidos, o segundo melhor, isso também chama atenção. E nota do Bola de Prata aparecendo com 7,52, foi o melhor, então, da equipe. Estava fora, né, do campeonato desde o Carioca, tinha ido para a seleção, machucado, ficado fora. Enfim, a Arrascaeta de volta fazendo gol de biquinho. Você falou sobre a diferença que já dá para ver com esses caras em campo, com o Gerson, com a Arrasca. É nítido, assim, a diferença? Muito. Logo no início do jogo você consegue notar, porque o Flamengo estava jogando um 4-2-4, basicamente. Eram 4 jogadores na frente, 4 jogadores de ataque, que o Felipe Luiz acabou deslocando ali por necessidade,
para tentar fazer a armação do time, mas não tem comparação. Quando tem o Gerson e o Arrascaeta, que eles conseguem cadenciar, conseguem dar, por exemplo, o passe mesmo de letra que o Gerson dá para o Wesley numa determinada ultrapassagem, o Arrascaeta um pouco mais cadenciado ali, acertando a inversão de jogo, não tem só aquele Fórmula 1 que a gente fala, né? Que é sair correndo para frente. Não, tem 2 caras ali que pensam o jogo, então muda completamente para mim. Ô Marra, você falava antes do valor dessa vitória conquistada fora, e isso não é fácil no Campeonato Brasileiro, e acho que para o Flamengo ainda mais pelo fato da semana, da viagem longa, e o Felipe quis valorizar isso na entrevista. Sim, mas ele teve também, assim, é verdade, o Vitória vai vender caro, né? Você percebia também a atmosfera do Barradão, e um time lutando bastante, né? Depois que fez o gol do Wellington Rato, teve a oportunidade, aquela pancada que tomou o Léo Pereira na cara, foi uma finalização que estava indo numa direção perigosa ali para o Flamengo. Mas o Flamengo também entrou com um time melhor. A volta de jogadores importantes fazem o time ser muito bom com a bola, né? Faz o time envolver melhor. Assim, é aquilo que o Jesus está falando, assim, da velocidade. A característica do time de ontem era um time que sabia ser veloz quando precisava ser veloz. Mas era um time que sabia trabalhar a bola também de uma forma diferente. Tem o Wesley jogando, tem Gerson jogando, tem a Arrascaeta jogando. O time é muito bom. E o Felipe, ele fica ali meio até sem palavras para definir o Bruno Henrique. É impressionante como o Bruno... Você já parou para pensar que ele está com 34? Isso. É verdade. E joga de ele tudo. Entrega, cara, até hoje. Lembra quando ele estava renovando o contrato, que a gente falava assim, mas dos 3 anos. Sim. Será que valia, né? Eu tomei um susto quando veio a notícia. Não chegou a hora de oxigenar o elenco, que a gente falava. E logo quando renova, depois que renova, aquele primeiro mês não foi muito positivo, né? Foi uma sequência de jogos ali, que em um mês dá o quê? Uns 10 jogos, né? Em um mês. Peraí. Por aí, né? Mas assim, foram alguns jogos onde ele não foi tão bem e tal, já ficou assim, nossa, mas renovaram por mais 3 anos. E, poxa, se você contar essa temporada dele, é muito... Não vou nem falar das anteriores, essa é muito boa. E o Bruno contra o Tátira, gente. E ele tenta entregar em todas as funções possíveis, né? Eu sempre lembro, eu não sei porquê, mas esse jogo é muito emblemático para mim, nem tem a ver com o Flamengo. Aquele Wolfsburg e Real Madrid. Sim. Tu lembra disso? O Bruno Henrique pela direita. E eu não sei, mas isso ficou muito claro para mim, porque, obviamente, a dificuldade daquele jogo contra o Real Madrid. O Bruno Henrique jogou uma barbaridade pelo lado direito. Aí vem aqui e vira que é a ponta esquerda, que era onde ele jogava. E agora ele já está jogando de centroavante. Que o Bruno Henrique, a gente está vendo a versão agora, é ele mais centralizado ao lado de um atacante. Outro cara que não foi falado, eu vou continuar falando do Bruno Henrique, mas eu queria citar a partida que fez o Alexandre. Porque toda aquela questão, né, de muito tempo lá fora, aí pega muito da pirimba, né, de torcedor assim, né? Pô, esse cara não vai somar nada, já tem não sei quantos anos, blá, 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 blá. Cara, o Alexandre tá jogando bola. Também. Também, assim como a gente falou do Varela, né? Eu falei do Varela na semana passada, o Alexandre tá jogando muita bola. E é constrangedor, assim, a diferença do Alexandre com a bola no pé em relação a alguns outros jogadores. Por exemplo, não Ayrton precisa Lucas. correr, né? Por exemplo, o Ayrton Lucas, que era um cara que era titular absoluto do time na temporada, assim, antes do Vinha, Sim, né? era. Jogador de seleção. Jogador de seleção, mas o Alexandre, quando ele pega na bola, as decisões que ele toma são completamente diferentes. É impressionante, assim, como vem jogando e a constância. O Alexandre não tem jogo ruim. O Alexandre não tem, ele jogou muito mal o jogo. Não, ele não vai ser absurdo em todos os jogos, mas está ali sempre no nota 6, nota 7, está ali na média, bem tranquilo, jogando com uma inteligência danada. E aí, só para encerrar, em relação a esse ponto do Flamengo... Não elogia muito, não, senão na próxima convocação o Flamengo perde os 2 laterais. Mas só para encerrar em relação a esse ponto, o que me parece nesse time do Felipe Luiz é, por exemplo, para mim o Flamengo está criando oportunidades, tipo ontem, o Vitória estava muito atrás. Então o Flamengo teve que circular... Era para estar 2-0. Teve que circular muito a bola e tudo mais. Eu não sei qual é a sua opinião, mas me parece que o Felipe Luiz meio que preparando o time do Flamengo para o retorno do Pedro. Eu falei isso na redação, eu falei assim. Eu estava ouvindo Não, eu tô falando ali com o nosso editor-chefe, com o Bruno, quando a gente estava passando o roteiro. Eu falei assim, cara, se o Felipe Luiz vai para uma coletiva, como ele tem ido, e falado sobre o time criar oportunidades, aproveitar mais oportunidades, eu fiquei imaginando
quando você tem um cara que, como o Pedro, eu falei, o Pedro vai fazer gol de orelha, de dedinho do pé, de lado do joelho, coxa, adutor. Porque se você for parar para pensar, precisar. Porque se você for parar para pensar, o time tá moldado já, né? A linha de 4, que todo mundo basicamente já sabe, os 2 volantes, o Gerson e o Arrascaeta por trás na armação, e ali tu vai ter um Pedro e Bruno Henrique como dupla de ataque. E ele agora, esse mês, dupla, né? Esse mês ele deve voltar, né? E como dupla, né? Não aquele negócio de tal Bruno Henrique aberto de um lado, um outro ponto aberto de outro lado, e o Pedro um pouco mais distante, tendo que se virar sozinho, às vezes, para fazer os gols. Não. Então, se tu parar para ver, tá lá, os 4 de trás têm muita qualidade, e ainda o Pedro e o Bruno Henrique no ataque. Então... E nessa, o tempo está passando, os jogos vão passando e o Felipe Luiz segue só com uma derrota à frente do Flamengo. Aquela. Só o jogo com o Fluminense, não foi isso? Porque a gente vê alguns treinadores falando sobre acertar a mira. Vamos lá, o Bahia precisa melhorar ali a eficácia, mas você teria que talvez contratar um jogador ou ajustar. O Atlético precisa melhorar, tá criando e tal. O Flamengo fala sobre melhorar, mas ele tem um Pedro para voltar. Os outros times vão ter que resolver do jeito que dá ou contratando outros jogadores. O Flamengo fala sobre isso, mas aguardando o Pedro para voltar. Não, e não é que não está funcionando o ataque. É isso. O ataque já funciona e ainda assim vai melhorar. Exato. Enquanto... A estrutura do time toda funciona. Não é brilhante sempre, né, Marra? Nem tem como ser também. Mas... Sim, e era uma semana, de novo lembrando, né, era uma semana de estreia. E vocês repararam na entrevista coletiva, o Felipe cita como padrão o jogo contra o Inter no Maracanã. Isso é um elogio. Isso é um elogio ao Inter, inclusive. Claro. Mas o Felipe é um cara que está vendo, sabe o que está acontecendo. E mesmo o Flamengo não tendo vencido, ele tem aquele jogo como um... Ideal. Não um ideal, mas como um padrão a aperfeiçoar. Aquele jogo, o Flamengo não venceu. Ele venceu o Tátira. Qual foi melhor? Foi melhor do Inter. Até porque tem também quando tem um adversário que cria dificuldade, Sobe, né? E você tem os seus caras também à disposição, né? Ou alguns deles, né? Para poder fazer o jogo e conseguir fazer a avaliação correta. Vambora, Mariana? Acho que já tá dando no nosso horário, né? E a bala? Não, ainda tem mais um minuto. Mas foi rapidinho. Ainda tem mais um minuto de Sport Center. Tá querendo ir embora, Bruna? Tô com fome. Tem marmita aqui atrás. Tem, né? Então, deu tempo, pô. Eu te falei que ia dar tempo. O quê? Sabe uma coisa legal, rapidinho, que eu lembrei do Felipe Luiz? Que ele falou sobre o De La Cruz, que não quer jogar com o De La Cruz como meia. No lugar do Arrascaeta? Que ele quer o De La Cruz como um segundo volante mesmo, que ele não quer mexer nessa Mas é porque aí ele elogiou a dupla, é isso? Ele elogia a dupla. Porque já tá muito, pra mim, já tá muito nítido, encaixado, tá funcionando os dois. Então tu vai tirar o De La Cruz, tá funcionando como segundo volante. Mesmo não entregando tudo que se espera ainda. Então, tá funcionando, pra jogar de 10, mas mesmo não tá entregando tudo. Ele ainda vai... A tendência é melhorar. O teto não chegou ainda, né? Não. Meus amigos, tá aí, né, galera? Tá aí as principais informações de momento do nosso Flamengo. Daqui a pouco eu trago mais novidades pra vocês. Vou deixar os créditos pro canal da ESPN Brasil e também pro canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Já eu volto, hein? Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!